E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino, professora do quinto ano aqui no Rio Educa na TV. Agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, olhos verdes, cabelo loiro abaixo do ombro, estou vestindo uma calça jeans e uma blusa verde. E gravando aqui do estúdio da Multirio. E vamos falar hoje de um assunto bem bacana. E quem vai trazer o tema da nossa aula de hoje é a Lorena e o Cauã. Crianças, vocês podem trazer o tema da nossa aula de hoje, por favor? Isso mesmo, papo reto. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E hoje aqui o papo vai ser reto e direto, porque nós vamos conversar sobre a importância da conversa, do diálogo, da troca de ideias. Muitas vezes acontecem confusões, conflitos, justamente pela falta de interpretação em uma conversa, ou até mesmo porque uma outra pessoa não escutou aquilo que você queria dizer. Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Vocês já pensaram se, por exemplo, quando a gente está muito desligado, pensando em outras coisas, e tem alguém falando com a gente e a gente está lá com a cabeça bem longe, o que pode acontecer? Se for uma pessoa que a gente tem muita intimidade, pode ser que a gente pergunte a ela e peça que ela repita o que ela tinha falado pra gente. Mas pode ser também que seja uma pessoa que a gente não tenha tanta intimidade assim e a gente fique com vergonha de pedir para que essa pessoa repita. É mais ou menos assim, ó, quando o amigo chega pra gente e faz uma pergunta. Professora Mirela, você chegou atrasada hoje? Oi, desculpa, pode repetir? Você chegou atrasada hoje? Ah, sim, cheguei mesmo. Foi isso mesmo. Agora, se uma pessoa que a gente não tem intimidade faz a mesma pergunta pra gente, por exemplo, numa reunião, num local de trabalho, dentro da escola na hora que você está fazendo uma exposição de um trabalho, e aí você está lá desligado, não está prestando atenção no que a pessoa está dizendo. E aí, ó, pode ser que aconteça de uma outra forma e a gente não está prestando atenção no que ela está dizendo, e aí a gente, sem graça, vai dizer assim, ah, sim, exatamente, concordo com você. Já aconteceu isso com você? Pois é, isso já aconteceu comigo. E é por isso que a gente deve prestar bastante atenção no que a gente está falando e também no que a gente está escutando. E é esse, pessoal, um segredo para a comunicação dar certo. Para qualquer bom relacionamento, o segredo é a gente saber ouvir, escutar o outro. É preciso, claro, que a gente também saiba falar aquilo que a gente quer dizer, mas é muito importante também ser um bom ouvinte. Mas, professora, por que a gente está falando sobre isso numa aula? Realmente é importante? É sim, como eu falei para vocês, o sucesso da comunicação, dos bons relacionamentos, é que a gente troque essa ideia e que a gente consiga aí ouvir, falar bem e escutar bem. Esse processo de falar bem e de escutar bem, de ter atenção aí nessa troca de ideias, a gente chama de escuta ativa. Então, a escuta ativa é quando o indivíduo ele mantém um diálogo com uma outra pessoa, sempre prestando atenção naquilo que ela está dizendo, totalmente ligado naquilo ali. Isso que acabamos de falar é chamado de escuta ativa, quando a gente presta atenção totalmente naquilo que o outro está falando, quando a gente fala e quando a gente presta totalmente atenção no que uma outra pessoa está falando. E também quando o assunto está interessante para a gente. Aquele assunto que um interlocutor colocou para a gente é muito interessante. Então, esse é o processo que se chama de escuta ativa. Quando a gente está prestando muita atenção e quando o assunto que o interlocutor mandou para a gente, passou para a gente, né, a mensagem, é de nosso interesse. O interlocutor, só para a gente relembrar, é aquela pessoa que ela manda uma mensagem, né, ela transmite uma mensagem, mas ela estabelece um diálogo, existe uma troca ali, uma conversa. É bem diferente do locutor. O locutor, ele está ali trocando a ideia, né? Ele está mandando a mensagem, porém, não necessariamente para uma pessoa específica. Pode ter uma pessoa, mais de uma pessoa, e nem sempre ele tem a resposta. Como, por exemplo, numa palestra. Quando o palestrante está ali falando, ele está ali sozinho dando a palestra dele, certo? E as outras pessoas, elas estão ali apenas ouvindo. E com isso não há troca de mensagens, por isso é o locutor. Essa é a diferença. Ah, tem uma outra coisa importante de falar. A escuta ativa tem mais uma outra dica aí para vocês. Ela não é só aí o processo, a gente não pode limitar ela só ao processo de falar bem e de ser um bom ouvinte. Na verdade, a gente pode aí para complementar esse diálogo, essa troca de ideias, usar aí a linguagem não verbal, né? Usar os gestos, outras coisas aí para a mensagem ficar mais completa. Então, professora, você está querendo dizer que a gente precisa ficar só calado, só ouvindo bem o que o outro está querendo dizer?
Não, quinto ano, não é por aí não. É claro, a gente precisa ouvir para a gente poder ali compreender bem, prestar atenção no que a outra pessoa está dizendo. Mas a gente precisa falar também. A gente precisa colocar a nossa opinião. Lembrando que as opiniões são diferentes, mas a gente deve respeitar e saber ouvir também, mesmo a opinião não sendo a mesma que a nossa, mesmo que a gente não concorde. Mas então, como a gente já falou lá no comecinho da nossa aula, a gente precisa ter essa escuta aí bem cuidadosa, né? A gente precisa saber ouvir o outro colega. Por quê? Para a gente poder ter essa fluidez na nossa mensagem. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como é que funciona isso. Quando a gente não tem aí essa mensagem concluída, é porque falta aí um cuidado da gente na hora de falar, um cuidado aí na hora de colocar as palavras. Vamos ver aí no nosso primeiro slide o que vai acontecer aí para a gente conversar melhor sobre isso? Bom, nesse primeiro slide, a gente tem um diálogo acontecendo aí entre duas pessoas. Eu vou ler para vocês, tá? Você foi? Foi aonde? Naquele lugar. Mas que lugar? Bom, percebam que aí, apesar de ter um diálogo, duas pessoas conversando, a gente não consegue entender a mensagem que se quer transmitir. Existe uma falha na comunicação. Agora vamos para o próximo slide para a gente verificar aí o que aconteceu. Se existe uma comunicação, se foi uma comunicação de sucesso ou se aconteceu a mesma coisa do que aconteceu aí nesse slide que vimos agora. Bom, temos duas pessoas novamente conversando. Percebam agora a diferença do slide anterior. Você foi na sua mãe buscar a encomenda? Sim, fui. Minha mãe entregou. Obrigada. Perceberam a diferença para o primeiro slide? Aqui a gente teve uma mensagem com sucesso. Ela foi transmitida realmente. Por quê? Porque todos nós, assim como os dois, nós que estamos aqui, também conseguimos entender o que ele queria, né? Ele queria perguntar se a encomenda tinha chegado. Agora, lá no primeiro slide, isso não aconteceu. Houve uma falha na comunicação. Mas não pensem vocês que quanto mais a gente fala, que quanto mais palavrinhas a gente coloca, essa mensagem fica melhor. Muitas vezes, quando a gente coloca muita coisa, tanto na escrita quanto na fala, o diálogo também fica ali, ó, corrompido. A gente não consegue entender ele perfeitamente. Ele vai ficar confuso, porque tem muita informação. Isso a gente vai ver no próximo slide. Vou ler para vocês, hein? Posso te fazer uma pergunta? Sim. Ontem você foi na casa da sua mãe buscar a encomenda que eu já tinha te falado que iria chegar? Porque é muito importante. Ela está numa caixa muito frágil e tem que ter muito cuidado para que não aconteça nada com essa encomenda. Porque se acontecer, vai dar muito trabalho e vai demorar muito para chegar uma nova encomenda na casa da sua mãe, que, aliás, vai precisar estar mais um dia em casa para receber a encomenda. E ela já disse que não tem muito tempo disponível. E aí? O que mesmo você me perguntou? O que você queria me perguntar? Percebam, pessoal, que aí foi tanta informação que deu no mesmo. Não houve a interpretação, não teve a troca da comunicação. Porque a pessoa que estava ouvindo ali, o ouvinte, no final ele já nem sabia mais o que aquela outra pessoa estava perguntando para ele. E eu tenho certeza que isso acontece muito com você. Principalmente quando a gente vai fazer a produção textual, não é mesmo? A gente está ali, concentrado, escrevendo o nosso texto, já não tem mais ideia, já não está lá mais mexendo naquele arquivo que a gente tem, armazenando tudo aquilo que a gente precisa das informações. Pois é, aí você está lá escrevendo sua produção textual, só que tem que escrever ali 30, 25 linhas. O que vai acontecer? Não tenho mais ideia, não sei o que escrever. E aí você começa a escrever várias palavras, começa a colocar ali, enfeitar o texto. E aí pode acontecer isso, pode haver uma falha na comunicação, você pode acabar se perdendo. Então é muito importante que você faça a revisão do seu texto antes de entregar para o professor, porque às vezes tem coisas ali, ó, que acabam ficando desnecessárias e aí o assunto principal é perdido. Bom, tem mais uma outra dica. Além disso que a gente já falou, tem uma outra coisa que facilita aí a nossa comunicação. A gente precisa dar entonação nas frases. É claro que esse recurso, pessoal, ele é utilizado muito mais na oralidade, quando a gente está falando. Porque quando a gente vai produzir um texto, como eu acabei de dizer aí, o único recurso que a gente tem para modificar, dar uma certa entonação ao nosso texto, são o quê? Os sinais de pontuação. Agora, quando a gente está falando, a gente consegue dar entonação nas frases. E eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje a nossa aula vai ser muito legal. Fiquem ligados. Ai, hoje a nossa aula vai ser muito legal. Desculpa, fiquem ligados.
Hoje a nossa aula vai ser muito legal. Fiquem ligados. E aí, notaram alguma diferença? O que vocês perceberam aí através da minha entonação? Primeiro eu falei bem desanimada. Segundo, eu estava sonolenta. E depois eu falei com uma animação. Você assistiria as 2 primeiras aulas? Será? Por quê? Porque eu acabei não motivando vocês quando eu falei a frase dessa forma desanimada, sonolenta. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a entonação ela é muito importante sim. Agora, quando a gente coloca uma animação na frase, de repente você ia assistir minha aula, ia ficar lá ligado até o finzinho. Agora, das outras formas que eu falei, realmente ficaria difícil a gente ficar junto até o finzinho, não é mesmo? Então, a entonação também é um ponto aí importante para que haja uma compreensão melhor, uma interpretação melhor e uma comunicação de sucesso. Tem uma outra coisa que é muito importante, a gente já falou ainda há pouquinho também, que é o nosso arquivo. Sempre acessar lá a nossa memória, tudo aquilo que a gente já aprendeu, já pesquisou, já estudou e está guardadinho lá na nossa cabeça, é uma outra forma também de ajudar aí a gente ter uma comunicação mais direta e também mais limpa. Quando a gente sabe do que a gente está falando, pessoal. A gente está conversando com alguém, a gente vai lá buscar aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já sabe e vai usar aquilo. Só tem uma coisa, não é para ficar só nisso não. Às vezes a gente fica com aquilo guardado e só usa aquela informação. É preciso que a gente busque, que a gente pesquise, que a gente estude sempre e cada vez mais, para a gente ter muito mais informação aí e saber conversar em tudo que é lugar, não é mesmo? Agora, lembrando, quando a gente for fazer uma fonte, quando a gente for pesquisar, é preciso que a gente vá até uma fonte de pesquisa confiável. Cuidado com a internet, hein, pessoal? Pesquisem mais de um site, verifiquem se aquela mensagem ela é correta, aquela informação ela é verdadeira, para depois você passar ela adiante. Bom, eu espero aí que vocês tenham compreendido essas diferenças, da importância da gente conversar, de trocar ideias, que é importante a gente ter entonação, usar aí o nosso arquivo, a nossa memória, e que é muito importante que a gente escute o outro. Assim, desse jeito, a gente vai falar melhor, a gente vai escutar melhor e vai ter uma comunicação de sucesso. Agora, como o papo aqui é reto, vamos direto para o desafio do quinto. Hoje vai ser um desafio bem legal, porque a gente vai construir um jogo. Você vai precisar de uma folha, de um lápis e de uma tesoura. A folha a gente vai dobrá-la ao meio, dobrá-la mais uma vez e mais uma outra vez. Ela vai ficar assim, bem pequenininha. Na verdade, nós vamos formar 8 retângulos, certo? A tesoura a gente vai precisar para cortar esses retângulos e nós vamos criar cards, cartinhas, como nos jogos de tabuleiro. Bom, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada retângulo desse e vai escrever uma pergunta. Como, por exemplo, qual o seu herói favorito? Qual é a sua comida preferida? Qual o seu grande sonho? O que você quer ser quando crescer? E aí você vai usar a sua imaginação. Escreva aí o que você quiser. Bom, cada card desse vai ter uma pergunta. E aí você pode criar vários, não precisa ser só 8 retângulos. Você pode criar aí 16, quantos vocês quiserem. Depois, você irá convidar aí os seus colegas, o pessoal que mora na sua casa e vai formar uma roda de conversa, pessoal, onde vocês vão aí fazer exatamente o que a gente conversou hoje. Vão trabalhar a oralidade, a escuta e vamos usar a criatividade e assim vocês irão se conhecer mais. Certo? Entenderam o desafio? Eu tenho certeza que ele vai ser muito divertido. Vale a pena fazer e brincar. Uma brincadeira simples, mas que vocês irão se divertir e irão se aproximar aí das pessoas que moram com vocês e também aí dos seus colegas. Certo? Espero que vocês tenham gostado. A nossa aula de hoje foi essa. Conversem bastante, papo reto, sem enfeitar muito a conversa. Divirtam-se e curtam aí a nossa próxima aula que eu espero vocês aqui no Rio Educa na TV. Tchau, quinto ano!